Oi, pessoinhas desse YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast, ou melhor, nosso bate-papo, né? E hoje a gente tem um convidado especial para a gente falar sobre aquele tema bem legal que eu coloquei lá no Insta. Você tá sabendo? Se você não tá sabendo é porque você não tá me seguindo ainda. Então vai lá, @pod.refletir. Por lá você fica atualizado das novidades, tá? Lá eu abro a caixinha de perguntas e assim você pode fazer a sua pergunta para o convidado especial. E o tema de hoje é os desafios do empreendedor. E quem vai tratar esse assunto com a gente, compartilhar conhecimento, é o Douglas Carvalho, fundador da Digital, formado em publicidade e propaganda. Seja muito bem-vindo, Douglas. Obrigado, eu que agradeço. É uma honra estar aí para compartilhar um pouco o que a gente vai aprendendo aí nessa trajetória. Oh, maravilha! Fala um pouquinho mais sobre a sua formação, Douglas. Eu sou formado em publicidade e propaganda, sou tecnólogo em produção publicitária e quase bacharel. Eu fui até o último semestre, preciso voltar lá para concluir, né? Então, uma Olha só. vergonha na cara. Douglas, fala pra gente quais são os erros que muitos empreendedores cometem. O primeiro erro que o empreendedor comete, Bruna, é ele achar que ele vai ganhar dinheiro desde o começo. Existem pessoas na internet que apresentam fórmulas mágicas que falam que a pessoa já vai começar ganhando dinheiro. Então, o empreendedor ele precisa se preparar para 3 a 6 meses sem ganhar dinheiro, ou seja, ele tem que ter dinheiro guardado. Para que ele não caia num desespero, ele vai cair no desespero e, consequentemente, vai começar a fazer maus negócios. Aquele contrato, aquela venda que não deveria acontecer, você força a barra para acontecer e acaba tomando prejuízo. Olha só que interessante. Muitas das vezes o pessoal não cria um planejamento, né? Igual você falou, eu achei muito legal, porque muitas das pessoas começam a empreender, não guardam dinheiro, porque esquecem que nesse decorrer do tempo vai iniciar um projeto e não está preparado para esses desafios, né? É certo que muitas pessoas não têm essa opção, às vezes elas perdem os seus empregos e aí precisam empreender por consequência. Uhum. Mas, se a pessoa puder, ela precisa fazer ali uma reserva. E um outro problema é que o empreendedor considera o caixa dele e o caixa da empresa uma coisa só. E aí começa a misturar um pouco disso, né? E não sabe administrar muito bem esse financeiro. Isso aí pode gerar até uma quebra do seu próprio negócio, né? Tá começando agora e já leva à falência muito rápido, né? Sim, sim. Outro ponto que eu achei interessante é essa questão de ganho imediato. O pessoal já tá. E a gente tá nessa fase desses jovens imediatistas. Todo mundo quer ganhar dinheiro rápido, né? Todo mundo quer resultado rápido. Não tem aquela paciência para, né, esperar que aí vai vir as coisas aos poucos. Tem um processo para isso, né? Então é bom a gente estar atento a isso e estar preparado. Nessa mesma linha, quais são os maiores desafios na hora de empreender? O maior desafio do empreendedor brasileiro hoje é gestão de tempo, porque o empreendedor, quando você vem do mercado de trabalho, as empresas elas têm as suas respectivas áreas, elas têm lá marketing, vendas, administrativo, e o empreendedor de repente ele se torna todas essas áreas. Então ele precisa gerir muito bem o tempo dele, ele precisa cuidar dele porque ele é a empresa, porque se ele adoecer, por exemplo, Vai atrasar um processo, né? vai parar a empresa inteira, porque ele é a empresa. Então, muitas vezes o empreendedor negligencia a gestão do tempo, acaba se sobrecarregando e aí isso traz consequências para a saúde dele e para o negócio dele. E mais uma vez entra a questão do planejamento. Quando você vai começar seu negócio, você faz um planejamento, você desenvolve ali todo o rascunho, o escopo, né, que a gente fala, né? Escopo. Você desenvolve tudo isso, porque aí você vai e começa a não estar preparado para os desafios, não estar preparado para o que está a vir, né? E muitas das vezes você tá lá, é uma coisinha simples, tudo bem, né? Que igual falou, agora você é o empreendedor, agora a empresa é sua, agora é você cuidando de tudo. É diferente de quando você está trabalhando na empresa, você cuida só, sei lá, de uma Sim. etapa, de um setor, ou só de uma área. Então, a empresa tem lá funcionários. Você é a empresa, você é o funcionário, você cuida de tudo. Então, é sempre bom ter aquele planejamento, né? Antes de Exatamente, iniciar. exatamente. Você precisa trazer ali daquele campo das ideias, trazer o sonho vai virar um objetivo. Esse objetivo você vai transformar em meta, e meta é quantificável. Você tem que calcular, contar o seu avanço.
Senão fica muito subjetivo. Ah, tá indo bem? Tá indo. Mas o quanto tá indo bem? Então você precisa trazer ali, traz o campo das ideias, o seu sonho vai virar um objetivo, depois vai virar uma meta. Tudo isso a pessoa tem que pensar nesse planejamento, até para lá na frente ela conseguir medir o sucesso dela. Sim, muito bom. Aí, ó, vai uma dica já para você começar o seu projeto aí. E é legal que ele falou sobre essa questão da gestão do tempo, né? E como que a gente consegue conciliar, né, nossa família e os negócios? Como que a Bruna, gente consegue conciliar isso? essa é a questão de US$ 1 milhão. Essa questão de um milhão de É, dólares. porque nunca você vai ser pleno em todas as áreas da sua vida. Uhum. Eu ouvi dizer uma certa vez que você precisa equilibrar pratos. Você equilibra um prato aqui, o outro vai caindo, aí você volta e equilibra aqui. Então, não existe a fórmula mágica. Se a pessoa disser, olha, todas as minhas áreas eu cuido perfeitamente, o cara tá mentindo. Então, você precisa equilibrar os pratos. Tipo, tô aqui no prato da empresa, tá equilibrado. O da família tá caindo, eu volto aqui, equilíbrio da família. Então, você tá sempre nesse jogo de pratos, sempre Uhum. lembrando que o seu principal projeto é a sua família. Tudo é em prol da sua família. Uhum. Você não pode deixar que aquele é o prato que não pode cair de forma Só alguma. a questão das prioridades, né? Isso, Definir o que é importante, o que é prioridade ali pra você estar equilibrando. E você é um só, né, para equilibrar esses pratos aí, né? exatamente. E é realmente um desafio um tanto quanto grande, mas a gente sempre tem que lembrar, né, que a gente está suscetível a erros, né? É os Sim, desafios da vida, vai ter momentos que você vai achar que tá tudo bem administrado, que você conseguiu gerenciar o seu tempo, mas tem os imprevistos, né? E sim, aí vai nessa hora exatamente. aí de equilibrar. Exatamente. Nunca você vai estar 100% em tudo. Sim. É, existe o mundo após as redes sociais, as pessoas postam que elas são perfeitas em tudo. Que elas têm o melhor carro, que a família dela é linda, maravilhosa e que é um empresário de sucesso. Ela tem a vida perfeita, É, né? mas é impossível, você vai sempre estar nessa luta, nesse equilibrar de pratos. Então, aí é uma falsa ilusão, né? Que muitas vezes está ali no, nas redes sociais compartilhando, né? Ou Sim, até mesmo por vídeos ou cursos, né? Que muitas vezes eles mostram aquela ilusão toda, porque aí compra você pela aquela emoção, porque todo mundo quer ter tudo bem administrado, quer ter uma família feliz, quer ter um financeiro bom, né? Estar estável uhum, financeiramente, né? É tudo muito ok, né? Uma vida bem sucedida. Só que o que é a vida bem sucedida, é, né? A vida bem-sucedida é uma coisa, a ilusão é outra, né? o empreendedor às vezes ele se sente tentado a se medir pela régua dos outros. Uhum. Ah, o meu vizinho comprou um carro, trocou de carro. Preciso comprar um carro igual o dele, ou melhor que o dele. Ah, o meu vizinho comprou uma casa. Não, eu tenho que mostrar que eu sou empresário de sucesso. Mas você precisa, voltando lá naquela parte do planejamento, definir o que é sucesso para você. Você tem que definir a sua régua, entendendo a sua realidade. É, porque se você for se medir pela régua do outro, você vai estar sempre infeliz, sempre tendo a ilusão, a sensação de que você não está tendo sucesso naquilo que você está construindo. E aí você fica insatisfeito. Porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Sim, Mas na hora lá ninguém tá, não tá sabendo o que o vizinho tá passando, e a né? dele é sintética. Você entende? Mas aí tá. Aí você tá vendo também, tem aquele lado, que a pessoa vê, ah, ele tá sendo bem sucedido, ele conseguiu aquilo tudo muito rápido, tudo muito fácil, eu também consigo. Mas a gente também não pode julgar, não sabe o quanto ele suou, o quanto ele trabalhou para chegar ali. E isso é questão de processo, né? Você Sim, tem que respeitar o processo, tem que respeitar essas etapas, né? Então é um passo de cada vez. exatamente. Respeitar as suas etapas. As O seu suas caminho, a etapas. sua trajetória não é o caminho do outro. Muito bom, muito legal isso, porque às vezes a gente tende a, né, se comparar com outro e nas redes sociais, a gente tem. O pessoal deve falar assim, nossa, ela critica muito as redes sociais, ela Mas critica ela é das muito, redes mas ela sociais. é nas redes sociais. Tudo é questão de equilíbrio. Tem vídeo aqui no canal que eu falo, é equilíbrio. Às vezes você passa muito tempo envolvido com aquilo, ou você se deixa levar por aquilo e esquece da sua realidade. E é isso que não pode acontecer, né? Sim, Então, se basear pela vida do outro não é o certo, né? Você sabe dos seus limites, você sabe o que é bom para você e o que é ruim para você,
processos que são diferentes, etapas que são diferentes. Então, é equilíbrio na vida, né? A gente saber entender esses processos. Esse negócio de trabalhar nas redes sociais também é um dilema, né? Porque é muito interessante. Eu não contei ainda, né? Não explorei ainda esse campo. Mas eu sempre fui a pessoa que é mais de fora das redes sociais, né? Tem a dificuldade de estar ali compartilhando. Não, mas por quê? Não falta de criatividade? Nem é falta de criatividade. O pessoal quer excesso de criatividade, né? Quer criar várias coisas ao mesmo tempo, gravar várias coisas ao mesmo tempo, vídeo ao mesmo tempo. E aí, para gerenciar tudo isso, coloca ali. Mas o meu problema maior é porque realmente eu gosto de viver o momento, sabe? A gente tende a querer postar tudo, né? A fazer tudo, a se limitar que, eu não postei aquilo. Mas a gente acaba esquecendo um pouco de viver o momento, né? E é sobre isso. Eu gosto de estar vivendo o momento. Também tem aquela questão da privacidade, né? A gente gosta de ter Sim, a nossa privacidade. A gente tem que saber o que a gente compartilha, né, com o outro. uma coisa que pesa muito nas redes sociais é isso, o equilíbrio do que você deve postar ou não postar. Uhum. Inclusive em questão de privacidade, né? Às vezes as pessoas postam, expõem demais a sua vida e acaba se colocando em situações difíceis, porque o bandido ele vai lá e vê. O fraudador vai lá e vê. Aí ele descobre o nome dos seus filhos, onde você mora. Você acaba se pondo em risco, né? E não percebe. A rede social, na verdade, ela é uma ferramenta excelente, é indiscutível isso, né? Uhum. Mas requer um equilíbrio. Você precisa do equilíbrio de quanto tempo você está utilizando ela, o que você está postando nela. Que às vezes você pode ir também numa linha de ficar passando aqueles reels, passando. Quando você vê, já passou 1 hora. E aí, para onde vai sua gestão de tempo como empreendedor? E isso não se aplica só como empreendedor, tá? Isso se aplica para a vida, em todos os aspectos, porque o que eu costumo falar aqui muito para eles é essa questão de tempo de qualidade, de gerenciar o seu tempo, porque às vezes a gente reclama que não tem tempo para nada. Mas quanto tempo você gastou ali vendo os Reels, vendo o TikTok? São redes sociais muito boas, a gente pode propagar várias informações, aprender várias coisas, se divertir um pouco, né? Só que, de novo, a gente reforça assim, aqui, né? A gente reforça aqui, equilíbrio, né? Sim. Gerenciar seu tempo. E aí, às vezes, você vai perceber que vai sobrar aquele tempo que você estava falando que não tinha. É você mandar na máquina, não a máquina de você. Não a máquina de Porque você. tem algoritmos que são feitos para reter, para que você fique ali. Sim, e são ótimos, né? É. Quando você vê, você já tá ali há horas. E Sim, é tão interessante porque até eles mesmos têm ferramentas para você poder controlar. TikTok ali você pode colocar a hora que você quer que ele te avise ali, para você parar de assistir. O sim. meu eu coloquei lá 1 hora, só para ver quanto tempo que eu tava perdendo. Quando eu vi, deu 1 hora, eu falei, nossa, passou 1 hora e eu não E percebi. não percebe. Você não percebe. Não Se ele percebe. não me notifica, quanto tempo eu poderia ter ficado lá? E eu não sou uma pessoa que tá sempre nas redes sociais. Imagine uma pessoa que já tá mais, assim, entretido com isso, que Uhum, gosta disso, né? sim. Como que fica? A hora vai embora. Aí entra aqueles vídeos no TikTok que a mulher, vixe, deu 6 horas, marido tá chegando, ela faz tudo em 5 minutos, já limpa a casa, resolve tudo, porque ela passa o tempo mexendo no celular e nem vê a hora passar. Exatamente. Então vamos gerenciar melhor o nosso O tempo, melhor né? nosso tempo. Aí vem uma pergunta. Dicas para quem está iniciando o seu próprio negócio. Estou começando agora. Quais dicas que você pode me dar para eu não errar mais? Primeira dica é aprenda errando. Aprendendo, Aprenda olha. errando. Não tenha medo de errar. Você precisa, na verdade, absorver o impacto, né? Você não pode errar muito feio a ponto de quebrar o seu negócio. A segunda dica é planejamento. Planejamento, na década de 60 era uma coisa. Você pesquisava, planejava. Tá aqui o planejamento. Nos tempos de hoje, o planejamento é um planejamento mais dinâmico. Seria algo como você construir o avião para não cair. É movimento, não tem aquele período, eu vou me debruçar, vou planejar ao máximo, vou pensar tudo que pode dar errado. Uhum. Não, assim não funciona, porque a gente está num mundo de incertezas. Certeza. De repente você vai abrir um posto de combustível, vou vender o combustível o mais barato possível. Aí estoura uma guerra, como tá Deu aí no uma mundo. crise. Aí caiu por água todo o seu planejamento. Então você tem que pensar num planejamento dinâmico. Você vai consertando a aeronave enquanto ela está voando para que ela não caia. Outra coisa importante, né, como a gente falou lá no começo, tem a sua reserva financeira.
Reserva financeira. Reserva financeira eu acho que é um dos maiores problemas dos empreendedores, né? Porque muitos começam e, igual você falou, alguns não têm nem a renda, né? Saiu do trabalho, né? E fala, ah, agora eu decidi empreender. Às vezes tem até um valorzinho guardado ali, que sobrou, sei lá, FGTS, férias, Uhum, alguma coisinha, né, da sim, rescisão. Falar, ah, dessa vez vou empreender. Só que ele não planejou que vai demorar para vir esse dinheiro, né? Então, acho que esse é o desafio maior, né? sim. E também consistência. 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 Você tem que estar ali resiliente no que você está fazendo. Não é todo dia que você acorda motivado. Não é todo dia que você fala, nossa, que legal, tô motivado, vou arrebentar. Não. Tem dia que você vai estar desmotivado. Então, você vai persistir naquilo. Quem fala que está sempre motivado são aqueles coaches, né? Fala, não, motivação. Aí o cara fica olhando no espelho. Eu sou um cara de sucesso. Eu sou um cara de sucesso. Para que ele se automotive. Mas isso não funciona. O que funciona é a consistência. Você se propôs a fazer aquilo. Ah, hoje eu estou motivado, vou fazer. Amanhã não estou motivado, vou fazer. Hoje eu estou triste, vou fazer. É, as emoções às vezes nos traem. Então, se a gente deixar se guiar pelas emoções, a gente não vai chegar no objetivo. Não, não que a gente deva ignorá-las. É, a gente tem que cuidar das nossas emoções, sim. Entra até naquele ponto que o empreendedor tem que se cuidar, porque ele é a empresa. E é É, muita pressão sobre ele também, sim, né? Tem que exatamente. lidar com tudo. E muitas das vezes esse empreendedor, ele tá empreendendo e é o sustento da vida dele, da família dele, né? Então, tá preparado para esses desafios é uma coisa que vai ajudar ele. Porque aí, se nesse dia ele acorda desmotivado, ele tem que se motivar, ele tem que arrumar um motivo para motivá-lo, né? Sim. Mas a gente entende que tem vários desafios na nossa vida. E vai ter dia que realmente acaba sendo complicado. A gente não tá feliz todo dia, igual o Douglas falou, né? Tem dia que a gente tá aqui, tá desanimado, e a gente fala, e agora? Eu preciso fazer meu conteúdo aqui, eu preciso fazer o meu trabalho, eu preciso fazer as coisas acontecer. Como que eu vou fazer? É, isso faz parte da vida do ser humano. Quem tá sempre feliz ou tá sempre numa mesma emoção, psicologicamente são psicopatas. Eles não. Se o cara tá sempre feliz, você pode ficar com medo, cara. É Alguma psicopata. coisa tem. É. Você nunca tá sempre feliz, nunca tá sempre triste. Tristeza, inclusive, em excesso é um problema. É, e o empreendedor ele precisa se humanizar. Ele não é um super-herói. Ele não pode. Eu sou o cara, eu vou chegar e vou arrebentar nas vendas, vou arrebentar com o meu produto. Ele precisa se humanizar, ele precisa entender a sua humanidade, entender os seus limites. Essa autoconsciência, né, disso é importante, porque até esse ponto que o Douglas falou, eu já falei até, eu acho que aqui no canal, quando você percebe que tem algum comportamento seu que está em um excesso, né? Essa tristeza demais, assim, você vê que as coisas estão passando do equilíbrio, você tem que buscar ajuda. Então, assim, é bom você se conhecer, é bom você saber até onde você pode ir, né? Às vezes, os próprios desafios, porque assim, gente, doença vem a qualquer momento. Você pode ter um trauma, ter algo correlacionado no passado, tudo mais. Só que se às vezes você está num trabalho exaustivo, uma coisa que está te consumindo, aquilo também pode te gerar algo. Então é bom você conhecer isso porque você busca uma ajuda. Então achar que você é de ferro já é um problema. Sim, Porque você adoece e não percebe. e a conta chega. E a conta chega. A pessoa está se sentindo mal, emocionalmente ou fisicamente. Não, mas o processo tem que andar. Ele vai ignorando, mas uma hora a conta vai chegar. Uma hora a conta vai chegar. Eu não tenho tempo para parar agora, eu nem posso parar. Mas e aí? Vamos lá, uma hora você vai ser obrigado a parar. E o que, que você vai fazer? Me conta. Você vai ser obrigado a parar. E aí todo aquele processo você vai ter que voltar tudo de novo. Então, às vezes, é necessário uma pausa. Então, a questão da gente voltar lá de novo, né? A administração do tempo. Tirar um tempo para você. Um tempo de lazer, um tempo de qualidade. Né? A gente tem esse conteúdo aqui no canal falando um pouco mais sobre isso. Porque no dia a dia, no decorrer do nosso dia a dia, às vezes a gente está naquela vida, né? Corrida frenética ali, não para um segundo e esquece um pouco que é necessário você dar uma pausa, você descansar, você respirar, respeitar o seu limite. E muitas das vezes a gente vê, a gente deixa passar o nosso limite, né? Sim, exatamente.
Principalmente quem lida com criatividade, a pessoa fala, por que eu não tô criando? Por que eu não tô conseguindo? Quem lida com criatividade precisa de referência, precisa assistir cinema, assistir teatro, precisa ler livros, precisa ficar na rede social também um pouquinho. Tá atualizado, né, das Se você novidades. não tem referências, você não cria. E entra a questão também que quando você usa muita criatividade, eu falo isso da experiência própria, você se desgasta muito, seu mental desgasta mais do que. Às vezes seu corpo tá ali, tá de boa, né? Você não fez uma maratona, mas sua mente tá cansada, não sei se tá cansada, porque você trabalha muito. Então também precisa descansar para poder ver novas ideias. Se você não tá conseguindo produzir tão bem porque você não teve uma boa noite de descanso, você não conseguiu produzir tão bem porque você já tá colocando várias coisas em excesso. Né? Mas aí a gente não vai entrar muito nisso, né? Porque daqui a pouco a gente já tá saindo do ponto Marte, né? Mas você vê Exatamente. em que uma coisa leva a outra, né? E como eu sempre falo aqui, se trata sobre vida, sobre o dia a dia, é sempre muito complexo. Sempre entre outros campos, sempre abrange outras coisas e realidade diferente também. E a gente já respondeu uma das perguntas que tá aqui, né? Como se Sim. manter forte em frente aos desafios do empreendedor, que é a consistência. Consistência. E a consistência é o que não pode deixar, a gente não pode deixar em momento algum, porque é o que vai manter nosso projeto até o final. Exatamente. Tem que se manter ali resiliente. Além disso, você precisa saber o momento que você vai pivotar, você vai mudar a rota, ou você vai abortar aquele projeto. Isso entra na sua meta. Você vai estabelecer sua meta lá no planejamento, sempre ficar insistindo num projeto que não está dando certo. Então, em determinado momento, você vai ver, tá funcionando. Preciso só corrigir rota. Então, isso chama-se pivotar. Ou não está nada funcionando, então você tem que rever seu negócio, tem que pensar em uma outra área, um outro negócio. Você não pode insistir em algo que não está funcionando. Por isso que sempre a gente bate na tecla, planejamento. Tá, tá indo de acordo com o que você planejou? Tá indo de acordo com as métricas que você estabeleceu para o seu negócio? Se não tá, você precisa rever se você vai só corrigir rota ou se você vai abandonar de vez esse projeto e embarcar em um outro. Uma outra coisa também é não espere que as pessoas à sua volta tenham a mesma motivação que você. A sua família às vezes não vai te apoiar. As pessoas elas não estão enxergando aquilo que você está enxergando. Você tem o projeto na sua mente. Tá bonito ali. As pessoas vão começar a te apoiar quando elas começarem a ver os frutos. Você não pode convencer alguém a pescar num lugar que ela não sabe que tem peixe. Uhum. Então, no começo, isso é algo desanimador, para o empreendedor, nem sempre é fácil, mas não espere que todos estejam na mesma sintonia que você. Ao mesmo tempo, não deixe que isso te desmotive, porque você sabe que você não pode esperar isso do outro, né? Eu sei que é difícil, igual você falou, é difícil, às vezes a gente tá ali motivado a querer fazer algo. Então, às vezes o que você pode fazer é fazer busca de coisas que estão na mesma linha de raciocínio que você. Às vezes um seu amigo que tá empreendendo, talvez vai entender melhor. E aí talvez com ele você possa conversar sobre isso. Ou até mesmo vídeos que motivem você, para você conseguir lidar. Assim como o podcast aqui, né? Que a gente tá batendo esse papo, que a gente tá falando para você que esse desafio você vai enfrentar, né? Mas para você ser perseverante, que lá no final vai gerar frutos. Aí você pode falar, pessoal, eu falei pra vocês que ia dar certo. Você não acreditou? Exatamente. Eu disse que tinha peixe nesse mar, né? Seu Douglas, você vai usar referência de peixe, eu tenho que falar isso, seu Douglas, eu sou vegetariano. É mesmo. A gente tá usando a referência do peixe aqui, mesmo que eu não apoie que vocês pesquem. Mas eu acho que vocês entenderam, né? Ou seja, você que lida com conteúdo, por exemplo. Existe um ditado que fala antes feito do que perfeito. Ou seja, na maioria das vezes você não vai ser altamente criativo, mas você fez ali, cumpriu com o seu objetivo e ok. Isso faz parte do empreendedor. O empreendedor ele não vai estar sempre altamente criativo. Então, ou seja, você cumpriu. Tá ok. Não tá nota 10, mas tá nota 8, nota 7,5. O empreendedor precisa entender que nem sempre ele vai tirar nota 10 em tudo. Então,
Olha que maravilha aí. Hoje foi um aulão, hein? Para você aí começar a rever os seus projetos, colocar isso em prática na sua vida, se motivar, não desistir, né? Manter a constância. Quantas coisas a gente aprendeu aqui, a gente pôde bater esse papo e ver que realmente a vida do empreendedor tem seus desafios, mas que dá para seguir em frente, que dá para seguir com seus sonhos. Um ponto que eu achei interessante, que eu acho que era bom comentar também, é essa questão que você tinha falado sobre às vezes rever o projeto, sabe? Então, às vezes você precisa parar. Mas às vezes o que acontece é que as pessoas elas querem começar um projeto e elas nem pesquisam sobre ele. Sim. Então ela fala, pô, na cabeça dela é uma ideia maravilhosa, nossa, vai dar certo, vou começar a fazer isso e vai gerar muitas vendas e vai ser de sucesso. Não vejo nenhum empecilho nisso. Eu vejo pessoas trabalhando com isso. Só Uhum. uma referência de cabeça, sabe? Sim. Mas ela não pesquisa a persona dela, ela não estruturou aquele projeto, ela não fez as pesquisas para ver se aquilo iria dar certo. E aí, quando ela vai ver, ela já tá lá no meio do projeto e ela vai ter que desistir. Só porque no começo ela Porque fez no alguma começo, coisinha sim, errado. Então, isso não é só de uma pessoa que já pesquisou e tem um projeto em andamento. Às vezes é quando você começou esse projeto e você você não começou já com estruturou. um pressuposto e não pesquisou. Então, é sempre importante planejar bem o seu projeto, né? Antes de iniciá-lo. Né? Exatamente. Uma coisa que funciona bem, coloque-se no lugar do seu cliente. Porque às vezes a ideia ela é perfeita na sua mente. Ela é perfeita. É, até brilha os olhos quando você fala, ah, eu vou Uhum. fazer isso, aquilo e tal. Coloque-se no lugar do cliente. Vai vender açaí, no carrinho de açaí? Sai lá do seu lugar, senta na banquetinha do cliente, vê como que ele enxerga o seu carrinho, como que ele enxerga lá os elementos que estão lá, os alimentos, né? É, coloque-se no lugar do cliente, que isso funciona muito bem para ver se a sua ideia é boa ou é só algo que funciona muito bem dentro da sua cabeça. Ah, muito bom. Aí uma dica para fechar. E é isso, gente. Quanta coisa deu pra gente aprender aqui. Douglas, muito obrigada por compartilhar conhecimento. Eu que Você é agradeço. sempre muito Eu que bem-vindo quando quiser agradeço. voltar aqui, trazer outros temas ou, né, reforçar esse tema também que é tão interessante por muitos empreendedores. Eu que agradeço a oportunidade e tamo junto. Então Vamos, é vamos gravar outros aí. É, conte com a gente. maravilha, é isso, viu? Douglas vai voltar. Então já esteja lá no Instagram para você estar atualizado, para você poder fazer mais perguntas para ele, tá? Douglas, quer deixar seu arroba aí, sua rede social, para poder compartilhar com o pessoal? Pode ser da digital, pode ser a sua pessoal. É, arroba digital, DGTAW, ponto MKT. Então, tem o arroba aqui do Douglas, segue ele lá, acompanha o trabalho dele, é um trabalho muito legal, acredito que vocês vão gostar. E quiserem fazer algumas perguntinhas para ele lá. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu falo que eu moro num lugar bem badalado. Rolando uma festa aqui na Rua Europa. Altas champas, meu. Meu. Vocês seguem esse cara? Ô, Dan, onde você pensa que você vai colocar isso, Dan? Beba água. A natureza agradece. Seu rim também. Sim. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vejo vocês no próximo vídeo, hein? Não é no próximo podcast. Então, até a próxima. Muito obrigada pela audiência de vocês. Não se esqueçam de se inscrever, tá? Se você não é inscrito, ativar o sininho de notificação. E curtir, compartilhar com seus amigos. Compartilhe com aquele seu amigo empreendedor, tá bom? Não se esqueça. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Acho que essa tomada. Ó, vamos gravar com essa. O violino ficou melhor. Troca lá, bota pro violino. Aqui a gente tem o efeito sonoro, né? O efeito de áudio, que é a parte, é com o vizinho, né? Aí você escolhe. Às vezes toca um funk, um violino, ou um carro passando, né? Porque às vezes o cara acha que tô gravando um Velozes e Furiosos. Ó. Ah, é? Aí me perguntam assim, ah, por que, que você grava em horário à noite, às vezes vigilante tá passando? E ainda se fosse uma música boa, não, é isso. Sim. Tchau. Beba água.